dinheiro e mais ainda. Bom dinheiro. Hein? Gente, vamos começar oficialmente nosso capítulo 2º, capítulo 2, né? Apresentando aí a lógica proposicional, certo? O conceito inicial, o conceito principal desse capítulo é o conceito de proposição. Não é preposição não, viu, meu filho? É proposição. O que é uma proposição? Uma proposição, quero que você entenda como sendo uma frase afirmativa, certo? Uma frase de caráter afirmativo, em que, se você pudesse classificar essa frase com relação ao grau de veracidade dela, você só poderia classificar em 2 tipos. Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Esse nome, verdadeiro, falso, a gente vai chamar de valor lógico de uma proposição. Certo? Então, uma proposição, a gente vai dizer que é uma afirmação, certo? Essa afirmação, ela tem que ser uma afirmação no sentido de uma oração, no sentido de uma frase que tenha um verbo, uma afirmação de sentido completo, certo? É uma afirmação que pode ser classificada ou como verdadeira, ou como sua tela está aparecendo, não. falso. Oi? É só inclinar o celular, pô. Tem que inclinar. Rotacionar o celular. Aparece na tela toda. Você tem que clicar no quadrado que o professor está, que expande para toda a tela. Se for no computador, é como se fosse um clipezinho. Você clica que expande. Isso. Exatamente. Quem é que está com dificuldade de olhar? Eu. Sibeli? Ainda não estou Está conseguindo. assistindo pelo... Oi? O celular, eu boto em modo paisagem. Isso. No caso, você vira ele, né? E tem como ele rotacionar e você pega a tela toda. Tá Exato. do Só mesmo colocar a jeito. rotação e clicar na tela. Tá do mesmo jeito. É Tô assistindo porque, no celular, tá normal. é porque ela não sabe expandir o... Não tá mostrando a imagem, tá só a tela preta. Tem um clipador aí No no lado caso direito dela, aí, tá a superior. Um tela preta, clipador pra cima. O meu e o dela tá só a tela com a fotozinha, não tá mostrando o professor nem ninguém, só a tela pretazinha com a foto. Tem um sinal em Então cima aí, deve eu tenho ser que sua conexão. desafixar aí em cima. Será? Pode ser a conexão, pode ser alguma configuração, né? Sai da sala e entra de novo. É, uma opção também. Uma opção também. Gente, essa nossa definição aqui, ó, pode ser classificada ou como verdadeira ou como falsa. Tem umas palavras-chave aqui,
verdadeiro e falso, indicando os valores lógicos possíveis de uma proposição, certo? E temos também a palavra afirmação. Então, essa proposição, ela tem que ser uma afirmação e que tem essa característica de poder ser classificada ou como verdadeira ou como falsa. Veja que eu tive o cuidado de colocar um ou duplo na minha definição. Já para não dar margem a você pensar em ter a possibilidade de que alguma proposição pudesse admitir verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Se o duplo, ele tira essa possibilidade. Tá? Eu vou colocar um conjunto de frases aqui em que não são proposições. Tá? Olha só. Não são proposições. Que horas são? Que horas são é uma pergunta. Que horas são não é uma afirmação. Então, esse tipo de frase interrogativa jamais vai ser considerado uma proposição. Tá? Cale a boca, feche a porta, você não vai. São frases imperativas. Não são afirmações, certo? São frases imperativas. Frases que revelam uma ordem e não uma afirmação. O dia está tão lindo, esse tão lindo dá uma ideia de que você está exclamando algo, possivelmente tem um sentido de admiração, com um certo grau de abestalhamento, né? Em que você olha para um negócio, o dia está tão lindo, essa lua está maravilhosa. Toda vez que você estiver exclamando algo no sentido sentimental, você não vai estar afirmando nada. Você está admirando, é diferente. Tá? Se uma pessoa pergunta para você, você sabe onde é a minha casa, por uma mensagem, você responde assim, eu sei, e coloca um sinal de exclamação, ali é uma afirmação, ali você não está admirando nada. Você está afirmando. Naquela afirmação, você colocou um sinal de exclamação, provavelmente para dizer que estava falando aquilo de maneira mais forte, estava dizendo, eu sei. Né? Então, esse símbolo de exclamação, ele não vai ser considerado aqui uma proposição se a frase tiver esse tom sentimental. Se tiver uma frase do tipo afirmativa com o sinal de exclamação, pode ser caracterizado, sim, uma proposição. Tá? Então, nós temos aqui as frases interrogativas. As frases interrogativas. As frases imperativas. E as frases exclamativas.
são 3 grupos, né, de frases que não são afirmações. Tem sentidos diferentes, tá? Essa frase que tem esses símbolos matemáticos, x mais 5 é igual a 8. X mais 5 é igual a 8, gente. Essa frase, ela é uma afirmação. Não é uma pergunta, ela não é uma ordem, ela não é uma frase exclamativa, ela é uma afirmação. Mas é uma afirmação em que você não consegue gerar essa classificação. Ela é uma afirmação que, dependendo do valor de x, você pode ter ela como verdadeira ou como falsa. Se o x ali for 3, essa frase é verdadeira. Se o x for outro número, sem ser o 3, essa frase é falsa. Certo? Então, ora ela é verdadeira, ora ela é falsa. A mesma frase. Tá bom? Então, eu só posso dizer que ela é verdadeira se eu, em seguida, disser para você, ou antes, o valor de x. Caso contrário, eu não tenho como classificá-la como verdadeira ou falsa, tornando essa frase inconclusiva. E essas frases do tipo inconclusiva, elas vão receber um nome específico, vão ser chamadas de sentenças abertas. Isso aqui é uma sentença aberta. Tá? Então, a gente vai caracterizar a sentença aberta como sendo uma afirmação em que é impossível de eu classificar como verdadeira ou como falsa. Tá bom? Por exemplo, a frase que eu vou dizer agora. Hoje é quinta-feira. Essa frase, ela é verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa. Hoje é quinta-feira. Essa frase é falsa? Ela é falsa. É. Mas ela é falsa eu dizendo ela hoje, não é verdade? Sim. Se eu disser essa mesma frase amanhã. Aí seria a verdadeira. Mesma coisa do x mais 5 igual a 8. Tem momentos em que é verdadeiro e tem momentos que é falso. Frases desse tipo, se não tiver acompanhado de um fator conclusivo, tipo, no dia de quarta-feira foi afirmado, hoje é quinta. Olha a diferença, tá vendo? Professor, nesse caso do x mais 5 igual a 8, existe um x que, somado com 5, é igual a 8. Aí, para ela ser verdadeira, não é isso? Na realidade, você tem que dizer o valor desse x. Que existe, a gente já sabe. Mas tem que dizer o valor dele. Você tem que dizer assim, a frase para isso aí ser uma proposição, ela deveria ser algo do tipo assim, x mais 5 é igual a 8, vírgula, com x igual a 3. Você tem que dizer o valor que você está tomando para x. Ou então simplesmente dizer 3 mais 5 é igual a 8. 3 mais 5 é igual a 8 é uma afirmação que é uma proposição, inclusive, verdadeira. Tá? Então, essas sentenças abertas não dá para você classificar como verdadeiro ou como falso. E tem umas afirmações que a gente vai chamar a atenção daqui a pouquinho, que são afirmações contraditórias, são afirmações em que elas tendem a querer ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Você já foi num estabelecimento comercial e perguntou, ei, cara, tem tal produto? Aí o cara responde, tem, mas está faltando. Ou então ele responde, tem e não tem. Isso não é uma informação que se dê, não é verdade? Aquela pessoa indecisa, ó, você liga para perguntar se vai para uma festa, se vai para algum lugar, a pessoa responde assim, eu vou e não vou. Não faz sentido essa resposta, né? Do ponto de vista lógico, ela tem que tomar um partido. Ou ela vai, ou ela não vai. Não tem esse negócio de eu vou e não vou. Certo? Então, frases que tendem a ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo não fazem sentido. Por exemplo,
Esta frase é falsa. Essa que eu escrevi. Esta frase é falsa. Se essa frase for verdadeira, então realmente ela é o quê? Falsa. Mas, se essa frase estiver mentindo, se ela for falsa, ela vai estar falando a verdade. Ela é verdadeira. Vocês entenderam alguma coisa? Não? Uma frase que está querendo ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Esta frase é falsa. Então, se isso aqui for verdade, é porque ela é falsa. Esta frase é falsa. Se essa frase de fato for falsa, é porque ela é verdadeira. Uma coisa que está querendo ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. A gente chama isso de contradição lógica. Algo que queira trazer para o mesmo sentido, o valor lógico verdadeiro e o valor lógico falso, não faz parte do mundo da lógica formal. Certo? Esses são exemplos de frases que não representam proposições. Uma proposição é algo do tipo: agora são 4 horas da tarde, se olhando para o relógio. Tem como você saber se são 4 horas ou não? Se eu disser essa frase nesse momento, nesse exato momento aqui, ela está falsa. Certo? A frase que eu vou afirmar é tipo assim: eu não vou calar a minha boca. É uma afirmação. E é uma proposição. Pode ser verdadeiro ou falso. Se ela não calar a boca mesmo, ou se ela calar. O dia está tão lindo, eu posso dizer: hoje choveu. Ou está chovendo. Então, uma afirmação. Certo? Então, cada frase dessa, ela pode gerar uma proposição, mas do jeito que estão apresentadas aí ou escritas, elas não são proposições. Tá legal? Não são proposições. E para que a gente formalize essa ideia de proposição, de que ela só pode ser ou verdadeira ou falsa, não pode ser as duas coisas, a gente tem o que nós chamamos de princípios lógicos. E esses princípios lógicos, eles são oficiais, recebem um nome, e cada um deles tem uma mensagem importante a ser passada. O primeiro princípio, eu vou chamar de P1, chama-se princípio da identidade. O que vem a ser o princípio da identidade? Você diz para uma pessoa assim: aquela pessoa não tem uma identidade. Aquela empresa não possui uma identidade. O que significa essa frase? Ela não é constante. Significa dizer que ela muda, sazonal. Tá? Então, quando eu digo que uma proposição precisa ter identidade, significa dizer que uma vez que você atribui um valor lógico para uma proposição, esse valor lógico tem que ser sustentado. Certo? Se uma proposição for verdadeira, ela vai ser verdadeira até o fim da vida dela. O fim da vida dela é quando acaba o argumento. Certo? Ela vai ser falsa, se ela for falsa, ela vai ser falsa até o fim da vida dela. Um exemplo de uma proposição verdadeira: não esperou eu aceitar. 2 é um número par. 2 é um número par, não é uma afirmação verdadeira. Essa afirmação, em algum momento na vida, ela vai ser falsa? Ela vai poder mudar o valor lógico? Não. Ela vai ser sempre verdadeira. Então, o princípio da identidade vai dizer isso para a gente. Uma vez atribuído o valor lógico de uma proposição, este deve permanecer inalterado.
Ou, em outras palavras, uma proposição que ela é verdadeira, ela vai continuar sendo verdadeira para toda a eternidade. Se uma proposição lógica é falsa, ela vai continuar sendo falsa. Certo? Então, a gente vai dizer assim, ó. Uma proposição verdadeira será sempre verdadeira. Da mesma forma, uma proposição falsa será sempre falsa. Ou seja, uma vez que você atribui o valor lógico de uma proposição, esse valor lógico permanece inalterado. Ele não se modifica, independente do contexto. Certo? Então, a proposição verdadeira, ela continua sendo verdadeira, a proposição falsa continua falsa. Se você estiver diante de um argumento lógico, e no meio desse argumento é colocado uma frase, uma proposição em que você a considera como verdadeira, lá na frente, se aparecer aquela mesma frase, você não considerar como falsa. Vai continuar sendo verdadeira. Certo? Então, uma vez que você atribui o valor lógico a uma proposição, ou verdadeiro ou falso, este valor lógico deve permanecer inalterado. Tá bom? Uma mensagem subliminar do princípio da identidade é que nós não temos uma intensidade para o valor lógico. Tá? Olha, essa afirmação ela é falsa, mas aquela ali é mais falsa ainda. Não existe isso. Nem lógica, não existe mentirinha, mentira e mentirona. Existe falso, existe verdadeiro. Tá? Não existe uma proposição mais falsa do que outra ou mais verdadeira do que outra. Apesar de, às vezes, você querer dizer, ei, essa aí era para ser mais falsa do que a outra. Mas não existe essa intensidade para o valor lógico de uma proposição. Certo? Segundo o princípio lógico, são 3, tá bom? O princípio da não contradição. O princípio da não contradição, ele vai avisar para a gente que uma proposição jamais pode ser verdadeira e falsa. O valor lógico de uma proposição deve ser único. Não tem como você atribuir 2 valores lógicos diferentes para uma mesma proposição. É o caso dessa última frase. É uma contradição lógica. Certo? Você atribuir valores lógicos diferentes para a mesma proposição. É uma das coisas que a gente utiliza muito em matemática, principalmente em termos de demonstração de resultados, de fórmulas, de teoremas, certo? Seria o seguinte: você tem uma afirmação que você quer mostrar que ela é verdadeira, certo? Se em algum momento você encontrar que essa afirmação ela é falsa, então você está dentro de uma contradição. Tem uma contradição lógica, certo? Uma contradição lógica, o princípio da não contradição, ele diz para a gente que uma proposição não pode assumir valores lógicos diferentes. Tá? Então, uma mesma proposição não pode assumir valores lógicos diferentes.
A gente vai dizer que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não tem como ela ser as duas ao mesmo tempo, não. Tá? Ou é verdadeira ou é falsa. Beleza? Então, uma contradição lógica seria aquela situação de que você tem uma mesma proposição com dois valores lógicos. Certo? Uma hora é verdade e a mesma informação, uma hora é mentira. E aí você diz que se contradiz, né? O senhor está fazendo um depoimento, e aí no meio do depoimento ele diz que às 7 horas estava na casa de José. Lá na frente do depoimento ele diz, às 7 horas, quando eu estava passando pelo parque, a pessoa não estava na casa de José, como é que estava passando pelo parque? Eu não sei que José mora no parque, mas fora isso, se você acha a mesma frase, dois valores lógicos, ela gerou aí uma contradição lógica no seu argumento. Tá? Terceiro e último princípio lógico chama-se princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído, gente. O princípio do terceiro excluído, ele é bem interessante, porque ele vai, primeiro, a mensagem dele é bem simples, e ele só diz o seguinte: uma proposição não tem uma terceira classificação. Não existe um estágio intermediário entre verdadeiro e falso. Não há meias mentiras, nem meias verdades. Certo? Então, se eu tiver certeza que uma proposição ela não é verdadeira, é porque ela tem que ser falsa. Se eu tiver certeza que uma proposição não é falsa, é porque ela tem que ser verdadeira. Certo? Então, o princípio terceiro excluído avisa para mim que não há uma terceira classificação, não há um terceiro valor lógico. Certo? Não existe um terceiro valor lógico. Aí o matemático, ele usa isso demais. Sabe como que ele usa isso demais? Existem algumas afirmações que não conseguem ser demonstradas de forma direta. Aí você chama de demonstração por redução ao absurdo. Olha o nome, viu? Esse nome a gente vai lá na frente rever com mais detalhes e colocar o nome certinho no quadro, direitinho. O nome é demonstração por redução ao absurdo. Como é esse tipo de demonstração? Você quer demonstrar que uma afirmação é verdadeira, uma afirmação matemática ela é verdadeira, certo? O que é que vai acontecer? Você supõe que ela é falsa, e ao supor que ela é falsa, você chega num absurdo, você chega numa contradição, se convencendo de que aquela afirmação não pode ser falsa. Se ela não pode ser falsa, necessariamente ela é verdadeira. Essa é uma maneira da gente mostrar a veracidade de algumas informações sem ser de forma direta. Tá? Então, existem alguns métodos de demonstração que a gente usa que faz isso. Usa o método da redução ao absurdo. Você supõe que aquela informação que é verdadeira, você supõe que ela é falsa e chega num absurdo, numa contradição, numa situação impossível. E se você chega numa situação impossível, você acaba de concluir que aquela informação, ela não pode ser falsa. E se ela não pode ser falsa, ela só pode ser verdadeira. Tá? Então, aqui estão os 3 princípios lógicos que se complementam para tentar trazer a mesma mensagem com respeito a esse conceito tão importante da lógica proposicional, que é o conceito de proposição. Tá bom?
Os nomes que a gente atribui, a notação, né, que a gente atribui a uma proposição, geralmente é uma letra do nosso alfabeto. Proposição P, proposição Q, proposição A, proposição B, certo? Esse lado esquerdo, pessoal, aqui, ó, esse lado aqui, eu posso apagar? Pode. Tranquilo, né? Por exemplo, pessoal, expõe a proposição P, em que diz assim, ó, 2 é um número primo. Como seria a negação dessa proposição? 2 é um número primo, como seria? A negação, a negativa, tanto faz, certo? Como seria negar essa proposição? 2 é um número primo. Essa proposição ela é classificada como proposição simples. A gente vai já ver a diferença de simples para o que eu vou chamar de composta, tá? A proposição simples, ela traz uma única mensagem. No caso é essa, 2 é um número primo. Em toda proposição simples, para você fazer a negação dela, basta você acrescentar ou retirar a partícula não. 2 é um número primo. A negação dessa proposição tem uma representação específica, que é assim, ó. Essa é a que eu vou utilizar. Você vai colocar um tio na frente da letrinha que representa essa afirmação, e esse tiozinho, ele vai indicar a negação dessa afirmação. Nós temos outras notações, tá? Vou já apresentar elas. Aqui, ó, a negação ficaria 2, não é um número primo. A negação de uma proposição está associada à troca do seu valor lógico. Aquilo que é verdadeiro se torna falso e aquilo que é falso se torna verdadeiro. Isso, a essência da negação é exatamente essa, a troca do valor lógico, certo? Tenha cuidado para quando você for fazer a negação de alguma proposição, você não, ao invés de negar, escrever o oposto, escrever o antônimo, né? Se eu colocar lá, João é alto, você não pode negar dizendo que João é baixo. Você tem que dizer que João não é alto. E tem diferença, claro. João pode ser mediano. Tá bom? Professor, tem outros símbolos que representam essa negação, gente. Ó, você pode usar o tio. Você pode usar essa cantoneira aqui, ó, para representar a negação da proposição. Ou você pode usar uma barrinha em cima da proposição. Poderia ser assim. Não P. Não P. Não P. Então, tem essas as notações mais comuns. A que eu vou utilizar com vocês é essa tio. Certo? Tiozinho. Então, toda vez que tiver esse tiozinho antes da proposição, significa dizer que eu estou negando ela. A presença desse tio não tem uma ligação direta com a presença da partícula não, certo? Então, eu poderia, por exemplo, escrever assim, ó, uma proposição que, do tipo, essa aula
não durará 1 hora. Como é a negação dessa frase? Essa aula não durará 1 hora. E aí? Você vai representar com um tiozinho aqui, ó, para indicar a negação de quê? Certo? Essa aula não durará 1 hora. Como é a negação dessa? É só você, ó, tirar a partícula não. E dizer: essa aula durará 1 hora. Certo? Então, eu tive a partícula, eu tive o símbolo do tiozinho, e, no entanto, a frase não tem a partícula não. Então, cuidado, não é porque tem um tio que vai ter a partícula não. Certo? Existe uma tabela, em que nessa tabela a gente dispõe todas as possibilidades dos valores lógicos da ou das proposições que compõem um argumento, certo? Por exemplo, aqui eu estou com uma proposição apenas, proposição P, proposição Q. Então, eu vou colocar aqui um quadrinho no canto, em que nesse quadrinho eu vou revelar os possíveis valores lógicos que possuem uma proposição e a sua negação. Tá? Olha só, estou montando uma tabela. Nessa tabela, eu tenho uma coluna com a proposição P e eu tenho uma coluna com a negação de P. Tá? A gente chama de possíveis variações lógicas da proposição. Pense comigo, se uma proposição P for verdadeira, o que deve acontecer com a sua negação? Ela deve ser falsa. Se uma proposição P for falsa, o que deve acontecer com a sua negação? Ela deve ser verdadeira. Tá? Se uma proposição é verdadeira, a sua negação é falsa. Se uma proposição é falsa, a sua negação é verdadeira. Beleza? E a essa tabela nós denominamos de tabela verdade, ou tabela das variações lógicas de uma proposição. Tabela verdade, ou tabela das variações lógicas de uma proposição. Certinho? Professor, vai ser sempre assim? Se uma proposição é verdadeira, a sua negação é falsa. Se uma proposição é falsa, a sua negação é verdadeira. Vai ser sempre desse jeito. Não vai mudar, não. Tá? Se a lógica formal ela fosse montada apenas por proposições simples, o nosso curso encerrava agora. Mas aí nós temos uma emoção maior chamada de proposição composta. Não é composta, é composta, certo? Uma proposição composta é uma composição de duas ou mais proposições simples. E como é que eu vou caracterizar essa composição? Pela presença de elementos fundamentais chamados de conectivos lógicos. Tá? Então, a gente vai ter o conceito do que é uma proposição
composta. Vou colocar aqui. Proposição composta. A gente vai dizer que a proposição... Oi? A proposição composta é a que entra o i, ou, para todos. Isso. Ou... Exatamente. Inclusive, a essência da proposição composta está na presença desses caras, desses conectivos. Sem eles, a proposição composta não existiria. Tá? Então, uma proposição é chamada de composta, ela é uma composição. Você pode pensar na palavra composição como sendo um conjunto de proposições simples, tá? É uma composição de duas ou mais proposições simples, interligadas por conectivos lógicos. Interligadas por conectivos lógicos. Aí que essa palavra é importante, demais da conta, é como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui duas proposições simples, tá? Essa aqui, ó, seria uma proposição simples. Aqui seria outra proposição simples. E elas estariam interligadas por um conectivo lógico. Esse conectivo lógico não é obrigado a estar exatamente entre as proposições, não. Tá? Tem deles em que eles se dividem, né? Começa e fica no meio. Tem outros que ficam só no meio. Tá? E o jogo da lógica, que vai começar agora, ele funciona assim. Uma proposição simples para você, ela pode ser um V ou um F, certo? Então, para a gente, na lógica formal, a gente não está interessado, por enquanto, em averiguar se aquilo ali é verdadeiro ou falso. A gente já tem o valor lógico da proposição. Isso aqui, para mim, é um V ou um F. Para mim, isso aqui não tem mensagem nenhuma, só é um V ou um F. Isso aqui também, um V ou um F. E de acordo com o conectivo lógico utilizado, você vai julgar se a junção dessas duas proposições vai gerar uma proposição composta, cujo valor lógico vai ser V ou F. O que eu estou querendo dizer é que esse conjunto aqui ele vai ter direito a um único valor lógico, V ou F. Tá? Você vai ter como classificar, caso você tenha esse valor lógico e esse aqui. Então, isso aqui vai ser um V ou um F. Isso aqui também vai ser um V ou um F. E o jogo, a brincadeira, está exatamente
em concluirmos se esse conjunto final vai ser um V ou um F. Então, a partir do valor lógico das proposições simples e a partir da observação do conectivo lógico utilizado, você vai conseguir julgar no final se esse conjunto é verdadeiro ou falso. Por isso, é essencial o conhecimento do valor lógico que está sendo envolvido. Porque, dependendo dele, pode ser que isso aqui seja alterado. Pode ser que seja verdadeiro, pode ser que seja falso, é variável. Certo? Poxa, então quer dizer que o segredo, então, é ter uma intimidade com os conectivos lógicos. Se eu conhecê-los, saber quais as possíveis variações lógicas que eles produzem, eu consigo julgar com facilidade esse valor lógico final? Sim. Então, a gente vai passar para um momento agora de intimidade com os conectivos lógicos. Certinho? Quem são esses caras? É isso que nós vamos desvendar agora. São os caras chamados de conectivos lógicos. Olha, eu poderia dar uma notícia péssima para vocês e dizer que se preparem, porque nós temos 32 conectivos lógicos para estudar lá pela frente. Mas a notícia é muito boa. Nós só temos 5 conectivos para estudar. Se você conseguir entender a variação lógica de cada um dos 5, esse assunto vai ficar muito simples, muito fácil. Certo? Quem são esses conectivos? Cada conectivo tem um nome e tem um símbolo referente a esse nome. Lembre-se que a simbologia lógica ela é universal. Então, os conectivos que a gente vai estudar aqui e o símbolo associado a ele é utilizado em todos os textos que são produzidos a partir da linguagem lógica, certo? Independente de aonde está sendo produzido esse texto, independente do país, o símbolo usado não muda, é o mesmo, tá? Primeiro conectivo, conectivo E. Ele é Segundo, representado pelo chapeuzinho, professor? Ou é? isso. Chapeuzinho para baixo. Conectivo OU. Conectivo OU. Conectivo se, então. E conectivo se e somente se. Tem alguns autores que consideram o OU duplo apenas como uma variação do OU. Ele não o chama de um novo conectivo. Eu coloco ele na lista de conectivos pela sua aparência com conectivo. Ele tem uma tabela específica para ele tem uma negação específica para ele, certo? Ele é originado do OU. O duplo é originado do OU, mas ele conquista essa ideia de ser um conectivo lógico. Tá? Cada um desses conectivos aqui tem um símbolo associado. Se eu não me engano, o OU seria 2 barrinhas. Não é isso, professor? Qual? O OU seria 2 barrinhas juntas. O OU duplo, ele é o mesmo símbolo do OU com um tracinho embaixo. O conectivo E tem como símbolo esse aqui, ó, um chapeuzinho para baixo. O conectivo OU tem como símbolo um chapeuzinho para cima. O OU
um chapeuzinho para cima, com um tracinho embaixo. Esse tracinho, ele, elegantemente, ele não tangencia o ou duplo, certo? Ele tem uma certa distância aí. O si, então, é uma setinha para a direita. Aí, foi isso, hein? Aí. Uma setinha para a direita com um traço só. Para lá. Não é aquela que tem 2 tracinhos, não, tá? É um traço só. E o si e somente si é uma seta com 2 pontas. Uma para a direita e outra para a esquerda. Essas setas, elas só têm um traço no meio, não tem 2 traços. Tá? Esse símbolo aqui, ele tem uma ligeira diferença desse. Tá? A gente depois vai comentar. A mesma coisa é esse aqui, ó. Esse aqui tem uma ligeira diferença para esse aqui. Certo? O conectivo lógico é representado por esses 2 símbolos aqui. Tá? Então, esses são os 5 conectivos lógicos e os símbolos correspondentes a eles. O que é que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, eu vou fazer uma apresentação de cada um desses conectivos, certo? Acompanhado das suas devidas propriedades. E, em seguida, a gente vai começar a misturar esses conectivos nas proposições compostas. E a gente chama de função proposicional. A geração de proposições compostas a partir da utilização de conectivos lógicos. Tá? A gente vai montar proposições compostas com esses carinhas aí. Esse meu lado aqui, gente, ó, pode apagar ou não? Pode. Eu posso ou eu não posso? Cada conectivo lógico desse vai ser encaixado aqui e ele vai gerar uma proposição composta. A gente não estuda 2, 3, 4 proposições de uma vez, não. Desculpa, 3, 4, 5 proposições de uma vez, não. A gente estuda de 2 em 2. Então, as observações, as visualizações lógicas são feitas em duplas de proposições, certo? Então, cada conectivo desse vai ser jogado aqui, ele vai gerar uma proposição composta. Cada um vai gerar uma proposição composta que vai ganhar um nome também. Então, esse conectivo I vai gerar uma proposição composta que, a partir de agora, eu vou enumerar, certo? E essa proposição composta vai ser chamada de conjunção. Conjunção. Cícero, conjunção é o nome do conectivo E? Não, senhor. O nome do conectivo E chama-se E. Ou seja, é o nome dele mesmo. Mas o nome da proposição composta que é gerada por ele é que é chamada de conjunção. Tá? Aqui, ó, se eu chamar essa primeira proposição de P,
a segunda proposição de que a representação lógica de uma conjunção seria assim: P, I, Q. Certo? Essa aqui é a nossa representação de uma conjunção. Beleza? P, I, Q. Então, a gente chama de conjunção toda proposição composta que faz uso do conectivo e. Certo? É toda proposição composta que faz uso do conectivo e. O que eu vou mostrar em cada um desses conectivos é as suas possíveis variações lógicas. Queria chamar a atenção de vocês para um fato. Eu vou tentar fazer com que essa apresentação seja de forma intuitiva, mas cada uma dessas variações lógicas que vão aparecer aqui, elas serão chamadas de axiomas. O que é um axioma? É uma afirmação que você aceita como verdade, sem ter a necessidade de justificar. Por exemplo, a nossa tabuada de somar e, consequentemente, de multiplicar é um axioma. Sabe quanto é 2 mais 3? É 5. Sabe por quê? Porque é. 2 mais 3 é igual a 5 porque é. Isso é um axioma. Não, professor, eu consigo pegar 2 com 3 e juntar e dizer que é 5. Isso é um axioma. Isso é uma afirmação que a gente aceita como verdade de forma intuitiva. Mesma coisa vai acontecer com cada uma dessas tabelas que eu vou colocar aqui. Certo? O conectivo E é um conectivo exigente. O que é um conectivo exigente? É um conectivo em que, para que o conjunto seja verdadeiro, cada uma das partes tem que ser verdadeira. Se eu fizer uma afirmação usando o conectivo e houver uma falha em uma das afirmações, se uma delas for falsa, então o conjunto já é falso. É como se aquele falso infectasse todo o restante, não servisse para nada mais. Tá? Então, essa proposição composta, ela só vai ser verdadeira quando cada partezinha dessa for verdadeira. Daí, nós vamos montar uma tabela, em que nessa tabela vai ter a presença do conectivo P, do conectivo Q e do conectivo P e Q. Desculpa, do conectivo não, da proposição. A proposição P, a proposição Q e a proposição P e Q. Certo? Com relação a duas afirmações, só existem 4 possibilidades. Veja só comigo. Ou as duas são verdadeiras, ou só a primeira é verdadeira, ou só a segunda é verdadeira, ou as duas são falsas. Só existem essas 4 possibilidades, não existem outras. Tá? Então, para montar esta possível variação lógica, eu vou considerar essas 4 situações possíveis. Tá? Ou as duas proposições são verdadeiras, ou só a primeira é verdadeira, ou só a segunda é verdadeira, ou as duas são falsas. Tá? A gente vai ter essas 4 linhas. E essas 4 linhas vão ser a seguinte.
ou as duas são verdadeiras, ou só a primeira é verdadeira, ou só a segunda é verdadeira, ou as duas são falsas. VV, VF, FV, FF. VVF, FV, FF. Desafio você dizer bem rápido. VVF, FV, FF. VVF, FV, FF. E eu quero saber o resultado dessa junção aqui, desses valores lógicos. O resultado disso no conectivo E, como vai ficar? Verdadeiro. Para vocês, ele é exigente. Só vai ser verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Eu só vou ter um momento em que o conectivo E é verdadeiro. É esse o caso. Conectivo E não admite uma falha. Se tiver uma falha, o conectivo torna a proposição composta falsa. Tá? Se você fizer duas afirmações matemáticas, por exemplo, esse conjunto de afirmações ele vai estar verdadeiro se cada uma delas for verdadeira. Basta você utilizar o conectivo E para que isso aconteça. Certo? Isso aqui é um axioma. É como se fosse a nossa tabuada da lógica. Tá? Tabuada que vai reger a utilização do conectivo I nas proposições compostas. Tá bom? E é importante que você lembre desse conectivo apenas pela sua característica principal, que é de ser verdadeiro apenas quando as duas são verdadeiras. Conectivo E só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras, caso contrário é falso. Essa minha frase já traduz toda a tabela. O I só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras, caso contrário é falso. Tá? O conectivo E, ele lembra uma operação de conjuntos, não lembra? A gente viu que esse conectivo I, ele pode ser, se você imaginar aqui, essa proposição como P e essa aqui como Q, essa região é que vai representar para a gente o conectivo E. Ou seja, a interseção, né? Então, essa região pintada é que seria a representação de P e Q. Tá? Pessoal, a apresentação dessa tabela, só na apresentação dela a gente já percebe que não existe uma ordem com que você apresente as proposições. Ou seja, a proposição P e Q é a mesma coisa da proposição Q e P. Porque os valores lógicos, eles não obedecem a determinada ordem para o seu resultado. Na realidade, desses 5 valores lógicos, eu só vou ter esse aqui, que é o si, então, que vai ter uma ordem para o seu resultado, para o valor lógico do seu resultado. Os outros 4 conectivos não vão ter ordem para isso. Isso significa dizer que, no caso da conjunção P e Q, Q e P são proposições equivalentes. Tá? Vou colocar isso como sendo nossa primeira observação. Esse lado, posso? Pode. Tem algumas propriedades com relação a esse conectivo. Eu vou apresentar por conectivo, tá bom? Vou apresentar por conectivo. Esse aqui, por exemplo, a primeira propriedade que a gente nota
é que a ordem com que você escreve ele na conjunção é irrelevante. Não é? Então, primeira propriedade, eu vou dizer que P e Q é equivalente a Q e P. Certo? Então, existe uma equivalência nessa ordem com que você escreve as proposições. Essa segunda e a terceira, são três que eu vou colocar aqui. Essa segunda e essa terceira podem ser enxergadas como consequências diretas da tabela. Certo? Essa segunda vai dizer o seguinte: P e Q é verdadeiro. Aí, você pode representar esse valor lógico da proposição simplesmente assim. P e Q é verdadeiro se e somente se P for verdadeiro e Q for verdadeiro. Isso é o que caracteriza essa tabela. É o que está escrito na primeira linha. Certo? Essa terceira e última propriedade, ela vai dizer o seguinte: se você estiver diante de uma conjunção em que você tiver certeza que uma das proposições é falsa, você não tem a necessidade de ir atrás do valor lógico da outra para julgar o conjunto. Se pelo menos uma delas é falsa, o resultado da conjunção já é falso. Você não tem a necessidade de ir atrás do valor lógico da outra. Certo? A gente vai escrever isso aqui assim. Eu vou colocar uma simbologia nossa. Faz em conta que você não conhece esse valor lógico. Tá? E falso. Isso aqui é falso. Eu não conheço o valor lógico dessa primeira proposição, mas eu sei que a segunda é falsa, o resultado já é falso. Eu não conheço o valor lógico dessa proposição, mas eu sei que a primeira é falsa, o resultado já é falso da conjunção. Então, eu posso concluir o valor lógico da conjunção de forma direta, sem ter a necessidade de ir atrás do valor lógico daquela proposição. Está faltando. Basta que uma dessas aqui seja falso. Então, é muito fácil de concluir que uma proposição que tem um conectivo e, ou seja, uma conjunção, ela é falsa, né? Basta que pelo menos um deles seja falso. Trabalhoso é fazer com que uma conjunção seja verdadeira. Para isso, cada pedacinho que a compõe tem que ser verdadeiro. Certo? Beleza? O que a gente vai fazer, pessoal, no nosso próximo encontro é apresentar os outros 4 conectivos, cada um com as suas respectivas tabelas, certo? E a partir daí, começar a estudar as proposições compostas, misturando esses conectivos. E aí tem propriedades que vêm pela frente, tem equivalências lógicas, tem negações lógicas, você vai ter a construção de tabelas novas a partir das tabelas pré-existentes. É parecido com as operações aritméticas. Por exemplo, você aprende a tabuada do 5, aprende a tabuada do 6. Aí lá na frente, a tia faz uma expressão numérica em que mistura as tabuadas.
tabuado do 5, tabuado do 6, tabuado do 8, e sai misturando todas as operações tabuadas aí numa expressão só. Vai ser mais ou menos o que a gente vai fazer, tá bom? Vamos fazer esse digavazinho, direitinho. E aí, aquelas pessoas que não entregaram a atividade que foi passada, e que quiserem entregar, entre em contato comigo, tá bom? Porque chegaram agora e não tiveram disponibilidade aí, tempo de assistir às aulas ainda, que já foram, né, coisa desse tipo, tá? Para a gente ver se resolve, porque eu vou lhe dar um conselho, deixar uma primeira prova para você fazer lá no final. Quando você chegar no final, já tem passado tanta coisa, né, que às vezes a gente nem lembra direito do que está acontecendo, do que foi feito, tá? Tudo bem que esse método à distância tem essa facilidade de ter as aulas, né, disponíveis. Certo? Beleza? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai apresentar os outros quatro conectivos lógicos, com as suas proposições compostas juntas aí, e em seguida eu já lanço a nossa primeira lista de exercício, referente a esse capítulo, certo? Beleza, pessoal? Okay. Queridos, por hoje é só, muito obrigado pela audiência e paciência.